E que tal um bolo para deixar o seu final de semana bem docinho, hein? Eu te trago uma super dica, bolo crocante, que é a nossa receita de hoje. E para esse bolo a gente vai preparar o pão de ló tradicional, colocando na batedeira os ovos e aí já começa batendo. Bateu ali por cerca de 1 minuto os ovos, já acrescenta o açúcar e continue batendo. Até que fique assim um creme bem clarinho e que dobre de volume. Agora a gente não usa mais a batedeira e nessa hora, se você quiser, pode acrescentar algumas gotinhas de essência. Eu estou usando aqui essência de baunilha e também a farinha de trigo aos poucos e peneirada. Lembrando que esse pão de ló não vai fermento, então a gente precisa trabalhar com delicadeza para não perder o ar da massa. E curte só que massa linda! Tá pronta a massa do pão de ló. Transfira para uma forma untada e enfarinhada ou então com um fundo de papel manteiga. Lembrando que as laterais da forma não é necessário untar. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus, em média 20 a 25 minutos. Na panela, coloque o açúcar, ligue o fogo e agora vamos fazer desse açúcar um caramelo. Caramelo pronto, eu acrescentei aqui o amendoim triturado, mas você pode usar castanhas, amêndoas ou nozes, enfim, ou um mix dessas frutas também. Misturou bem, já desliga o fogo. Rapidamente você já espalha na sua pia, numa pedra de mármore untada com manteiga ou margarina, espalha bem com a colher e vamos deixar aí para esfriar por completo. Enquanto esfria o crocante, a gente vai preparar um recheio colocando na panela o leite condensado. E aqui a gente já vai acrescentar o amido de milho e nessa hora, com um fouet, com uma colher, a gente mistura bem todo esse amido com o leite condensado. Misturou bem, já acrescenta o creme de leite, acrescente também o leite e as gemas peneiradas. Agora é só dar aquela misturada legal e já leve ao fogo em fogo médio, mexendo sempre com a ajuda de uma espátula de silicone ou então com um fouet. E assim que ferver, começar a criar essas bolhas, a gente cozinha por mais 5 minutos, mexendo sempre. Ficou um creme firme, desligue o fogo. E com o fogo já desligado, a gente acrescenta o chocolate branco e aí vamos misturar bem até que o chocolate se derreta por completo. Depois já transfere para um recipiente e em cima coloque um saquinho plástico em contato direto com o recheio e aí é só deixar esfriar. E já deu tempo de esfriar o crocante, então a gente retira da pedra e você percebe que ele sai com muita facilidade. Já dá uma quebrada com as mãos e para que a gente consiga quebrar com facilidade, transfira para um saquinho plástico. E agora manda essa TPM embora, vem com bastante vontade e quebre todo esse crocante. E depois de bem quebradinho, é só transferir para um recipiente e reservar. E o recheio frio, ele fica nessa consistência, maravilha, né? Com uma colher você já dá uma misturada legal. E agora você coloca o pêssego cortado em cubinhos e não esqueça de deixar escorrer bem a calda do pêssego. Não cheguei a usar a lata toda, tá? Mas aí a quantidade quem decide é você. Misture bem e reserve na geladeira. Enquanto isso, a gente já vai preparar o outro recheio colocando na batedeira a manteiga gelada. Dê uma batida rápida na manteiga e já acrescente o doce de leite. Eu aqui estou usando doce de leite cozido na panela de pressão. E aí a gente vai bater até que misture bem o doce de leite com a manteiga. E depois de bem misturado a manteiga com o doce de leite, desliga a batedeira por um instante e agora a gente acrescenta o creme de leite. Eu estou usando em lata, gelado e sem soro. Tem que ser em lata, Rode? De preferência, ou se for de caixinha, um de boa qualidade que tem uma consistência bem legal. E agora volte a bater. Tudo bem misturado, desligue a batedeira e reserve por um instante lá na geladeira. Enquanto isso, na batedeira coloque o chantilly gelado, bata até que fique em ponto de chantilly firme. E agora é só acrescentar esse chantilly batido com o nosso creme com doce de leite. Misture com bastante carinho para ficar um creme bem consistente e bem delicioso. Aí depois reserve na geladeira. Para montar o bolo você já sabe, né? A gente usa a mesma forma, coloca um saquinho plástico, coloca um disco de pão de ló e aí depois é só molhar bem esse disco de pão de ló. Eu estou usando aqui uma calda simples de água e açúcar, mas você use a calda de sua preferência. E agora a gente já vai colocar todo aquele recheio com pêssego e vamos espalhar bem. Na sequência, coloque outro disco de pão de ló, já dá aquela molhadinha legal. Esse pão de ló rendeu 3 discos
sendo assim um bolo com 2 recheios. E aí depois vem e coloca o outro recheio e espalha bem. Se você achar que é recheio demais, uma ótima dica, faça igual eu fiz. Reserve um pouco e congele, fica um ótimo sorvete. E por cima desse recheio é hora de colocar o crocante de amendoim e não economiza nessa hora. Só não esqueça de reservar um pouquinho para fazer a decoração. Por cima coloque o último disco de pão de ló, já vem com aquela caldinha legal. Cubra com um saquinho plástico e leve à geladeira por no mínimo 4 horas, mas bolo bom mesmo, de preferência de um dia para o outro. Já transfira esse bolo para o prato em que você vai servir, retire com cuidado a forma, depois retire o saquinho plástico. Na cobertura estou usando chantilly batido, aí é só vir colocando no topo e também nas laterais. O restante do chantilly eu misturei com doce de leite, aí coloquei num saco de confeitar, com o bico 1M da Wilton e vim fazendo esse acabamento. E no topo do bolo, usando o mesmo bico, eu vim fazendo essas rosinhas e vai deixando o nosso bolo já bem lindão. E bem no centro do bolo eu fiz uma rosa um pouquinho maior, coloquei o crocante que sobrou e para esconder as imperfeições da lateral, a gente vem salpicando o restante do crocante de amendoim. E tá prontinho o nosso bolo crocante. Você percebeu como é simples, como é fácil de preparar um bolo, né? Então corre, prepare o seu também e já posta uma foto para deixar todo mundo com água na boca. E não esquece de marcar a gente com a hashtag #QuitutesArroz para que eu possa ver a sua receita também. Depois só capricha na hora de cortar aquela fatia. E olha isso, meu bem, que fatia! Ficou com água na boca, foi? Isso é um sintoma comum. Gostou da nossa receita? Então deixa aí o seu like, já compartilha esse vídeo para divulgar essa receita deliciosa com todos aqueles que você ama. E se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho para receber toda a notificação e nos siga nas redes sociais. A gente está no Facebook e no Instagram como Quitutes da Rode também. Um beijo bem docinho, um final de semana abençoado, se cuidem, tá? E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Tchau!